histórias que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Oi, André, Luciene, Flávio. Oi, André, tudo bem, querido? Otávio, boa noite. Teacher Dani. Carolina, bem. Hello! Hello! Tudo bem? Eu tô meio travada aqui. Sério? Na minha, sim. Pra você eu tô aparecendo? Tá. E tá Ah, bem. então tá. Então tá. No meu eu tô travada. E, gente? Tu quer sair e entrar? Pode ser. Pode ser. Pode ser Tenta, sim. Eu tenta de vou, eu novo. vou sair e entrar. Tudo bem. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Débora. Vocês estavam vendo a Dani? Tranquilo? Vamos lá de novo. Olá! Olá, agora você está se vendo? Não, tá tudo preto agora. Não tem problema não. Já aconteceu antes. Se você tá me Gente, vendo, vai. Deixa eu te fazer uma pergunta. É iPhone o seu? não, não Não? sou Que estranho. chique, não sou chique, não sou O chique meu ainda. normal. Oi, gente que tá entrando. Oi, Gabriel. Oi. Então, já aconteceu várias vezes comigo e normalmente era iPhone. E aí o meu travava. Mas não tem problema, não preciso me ver, não. Tá tranquilo. Se Tá, vocês ó, estão tá me vendo e me bonita, ouvindo, tá ok. você tá bonita. Depois a gente faz o Obrigada. print para te mandar, tá? Isso. Obrigada. Ai, Dani, se apresenta, né? Sim? Você eu não fiz roteiro, né? Não. Até porque a gente é professor, então a gente vai falar da estrutura do município, né? De escola, né? Sim. Das dores, né? Que você entrou num governo, depois foi para outro, era uma coisa, sua escola virou outra, e essa vai ser a nossa temática mesmo dentro da live, para a gente ver Sim. que na mudança do governo, quem sofreu mais foi a educação. Mas isso não, durante a live, se apresenta aí. Sim. Então, oi, gente, eu sou Daniele Costa. Meu perfil aqui é Teacher Dani Costa, para quem quiser seguir lá. Tem várias dicas de inglês. E tô na Prefeitura do Rio já há 9 anos. Trabalho aqui. Ano que vem já vai 10 anos. Ai, meu Deus do céu. E já tô entregando idade, não vou falar mais. Mas eu tenho bastante experiência, assim. Já trabalho com inglês, já dei aula de projeto de vida, já dei aula de português, já dei aula de um monte de coisa dentro da prefeitura. E a princípio é isso. Essa sou eu. E qualquer pergunta Você, pode botar aí. é, eu ia falar isso agora também para eles fazerem a interação, né? Dani, tu trabalha em qual região? Trabalho na Ilha do Governador, na 11ª CRI, aqui do Rio de Mas Janeiro. você sempre trabalhou lá ou você passou do Sem- concurso para outra e aí foi para lá? Não, eu sempre trabalhei na mesma escola, mas foi assim, o meu concurso era
16 horas. E aí, quando eu fui, era para os menores, né? O concurso que eu fiz em 2011. 2010, na Uhum. verdade. 2010. Só que eu fui chamada depois, em 2011. E quando eu entrei, já não tinha mais vaga nas escolas dos pequenos. E eu quase fui mandada para Maré. Era a única escola que tinha. E Tava aí eu abrindo fiquei naquela assim, época. pois é, quase fui mandada pra lá. E assim, não minto, fiquei muito assustada. E assim, quando você fala da sua experiência, é uma coisa assim que eu não sei como eu lidaria, ainda mais assim, era nova, né? Tinha 20 e poucos anos e tinha acabado de sair da faculdade, não sabia, sabe, nem ter experiência de aula direito, e já ia assim para um lugar que me deixava com mais medo ainda. Então, eu fiquei bem nervosa, mas eu consegui uma escola que. Oi, Lu! Eu consegui uma escola aqui na ilha, graças à diretora da escola, que ela falou que eu podia ir para lá, que tinha uma vaga. E aí eu dou aula lá desde então. Foi a única escola que eu dei na prefeitura e já trabalho 40 horas desde 2011. Eu só entrei nessa escola e fiquei lá. Só que essa O seu escola, que nem você concurso falou já é de antes, 40 horas, né? não, o meu concurso era de 16, e aí Hum. eu fui para 40 porque o meu colégio era ginásio carioca. E aí a gente teve aquela prioridade para mudar para 40. Acabou que depois eu fiz outro concurso em 2013 para 40 horas, eu passei também, fiz. Só que daí eu já tinha passado para 40, e aí não deixaram eu ficar com as duas matrículas, não deixaram eu voltar com essa minha para 16 para ficar com as duas matrículas. Então, eu tô com a minha matrícula antiga, acabou que eu não assumi o outro concurso que eu fiz. Foi isso. Nossa, que Pois é, droga, hein? pois é. É. Coisas, né, da E- vida. é. Burocracia. Você falou que a tua escola virou ginásio carioca. Como que Sim. foi no governo de quem e o que era bom nele? Tu lembra? Não lembro, porque assim, eu entrei, foi o que eu falei, eu entrei em 2011. Não lembro quem era o prefeito. Você lembra? 2011? Porque virou. Não lembro. Não sei mesmo. Não Não lembro. lembra? Não lembro. Acho que era o O- pai já. eu acho que era ele. É porque, assim, cada hora é uma lei nova, aí a escola vira ginásio, aí depois não é ginásio, aí agora é bilíngue, aí daqui a pouco não é mais. Aí, sabe, essas coisas. Então, assim, eu realmente. Eu procuro nem ficar muito ligada nessas coisas hoje, Stephen, pra ser sincera, porque senão eu acho que eu piro. Porque quando eu entrei na prefeitura, Hum, tinha espanhol na minha escola, não tinha inglês. Eu entrei no entendi. meio do ano de 2011, no ano que virou ginásio carioca. Então, assim, eles já estavam tendo inglês no início do ano com uma professora e metade das turmas não estavam. O sétimo ano não estava tendo aula. Eu entrei em julho e depois das férias eles começaram a ter aula efetivamente comigo, sétimo e oitavo. Então, assim, eles nunca tinham visto inglês antes. A escola tinha espanhol e eles começaram a ter inglês. Por causa Uhum. disso, porque a escola virou ginásio. E aí, agora é inglês. Aí os alunos tinham que ficar de 7h30 às 4, né? Era de 8 às 4 o horário, os alunos ficavam integral, né? E a gente também. E eles tinham 4 tempos de inglês nessa época. Aí passou até 2014, porque foi ginásio experimental carioca. Uhum. Ó, deveria ter aceitado a matrícula de 40 e não ter ficado com a 16 migrado para 40, pois não tem base jurídica. Enfim, já foi. Eu fiquei com a de 16 que migrou para 40 pela questão do 100%, de se aposentar com 100%, que a outra não tinha. Só para justificar um comentário aqui. Entendi. E, Tranquilo. e assim, a, em 2011, oi, Thalita. Ai, meu Deus, tô muita gente entrando aqui que eu tô vendo. Tudo bem? Em 2011 foi isso que aconteceu. Eles não tinham inglês, aí passaram a ter inglês. Aí em 2015, de 4 tempos de inglês, passou para 2 tempos só de inglês. Então, assim, cada ano é uma coisa diferente. Em 2016, aí começou. Teve árabe lá na escola, e letiva de árabe. Agora tem espanhol. Aí é bilíngue em espanhol. Aí os alunos têm várias matérias em espanhol e mais o inglês. Então,
sabe, cada ano é uma adaptação. Eu nunca posso me programar completamente, sabe, nas nossas férias, quando a gente fala assim, vamos fazer esse ano diferente, vou me programar, vou fazer um monte de coisa. Aí você chega na escola no primeiro dia, pum, uma bomba. Não vai ser nada assim do jeito que você pensou? É, Então, eu sei como é que é. Eu passo essas experiências ao longo do ano. pois é. Então, ao longo do ano a gente também tem essas surpresas. Então, não lembro quem era o prefeito, não lembro qual era. Eu lembro que assim, O prefeito, 2011, eu já abri aqui no Google, prefeito ah, de 2009 a 2017 foi Eduardo Paes. Paz. Então foi o Foi Paz. tudo no Então, governo dele, né? Tanto sim, é que a tua mudança de 16 para 40, a do sim, ginásio, aí teve, no meio do mandato dele, a precariedade do ginásio, né? Que ele converteu. sim. É, ele fundou as escolas da manhã na Maré. Também, É, exato. isso. Aí são as 4 escolas que a gente vê ali da linha vermelha. Né? Isso. E que o acesso é lá por dentro, não tem acesso pela linha vermelha. Então, para Isso, quem não exatamente. conhece a Maré, a gente tem que entrar no outro acesso pela linha amarela, e aí você passa por dentro, embica numa rua e vai lá, segue o retão até as 4 escolas gêmeas, né? Isso. Que nós É isso temos aí. lá, né, aqui no bairro da Zona Norte. Né? A Maré ela fica, para quem não sabe, dentro, na linha vermelha, né, um pedaço, e no outro pedaço a linha amarela. Né? Aí tem até um batalhão, atrás do batalhão é o Complexo da Maré. Tá? É, eu sei disso tudo porque tem agora, nesse ano, entrou um professor que trabalhou lá, e aí ele conseguiu esse ano, conseguiu. Como é que chama aquilo que você pede? A remoção. A remoção, isso. Conseguiu a remoção, aí tá lá na minha escola esse ano. Aí ele contou todas Entendi. essas histórias pra gente e muitas histórias. São histórias que a gente fica e a gente Que nem as passa. suas. Né? Que nem as suas. Você teve Nem várias. fala quantos tiroteios eu já peguei em escola. Pois é, pois é. É complicado. Eu acho assim, vocês que trabalham, né, em comunidade, têm uma garra assim que é algo admirável. Eu não sei como que eu conseguiria trabalhar com tanto estresse, assim, porque a gente já tem o nosso estresse do dia a dia, né? Que já é algo normal, professor, qualquer professor tem. É, E ainda é algo além, que é tipo assim, perigo de vida, às vezes, como você falou, tiroteio. Complicado. E de é. vida dos nossos alunos, né? É algo Olha, assim ano muito. passado, Dani, eu peguei 10 tiroteios na escola. Caramba. Dos 10, 2 eu estava sozinho na escola. No momento, eu Sozinho? estava sozinho. Da direção, só eu que estava. Aí, Ah, aí eu tinha que resolver. caraca. A diretora estava viajando externa. Acho que a secretária já estava de licença nessa época, que ela ficou grávida. E só estava eu. E aí a gente ficou naquela tensão, né? E religiosamente era sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Era nas Caramba, sério? quartas-feiras, às 4 horas da tarde. Era O quê? O tiroteio? religioso. O tiroteio. Meu Era Deus! todas as quartas. Eu peguei 3 quartas-feiras seguidas, às 16 horas eu tava falando para todo Caramba! mundo, vai pro corredor, fica no corredor, porque o negócio hoje está estranho. Eu já ia na Gente. porta para ver se tinha alguma coisa na estrada do Itararé e depois Aham. voltar. Ah, a Suelen está falando, sempre conduziu a escola muito bem, vai deixar saudades. Ó. Beijo grande, Suelen. Coração pro O... Stephen, gente. Todo mundo coração aí. Aí, não, ela estava num desses dias, aí eu chego muito discreto no ouvido dos professores. Olha, o negócio está estranho. Mas não fala para os alunos. Eu Tá estou te avisando, estranho. se tu escutar uma coisa, já manda eles irem para o corredor, fica no corredor também, pede para eles se controlarem. Né? Eu sempre fui muito calmo no dia de tiroteio, porque alguém tem que ficar calmo, que é um Não, e estresse. engraçado que você consegue ficar calmo, porque assim, você não parece uma pessoa muito calma, e você consegue ficar calmo nessa situação, né? Eu aprendi, Dani, que no pico, onde está todo mundo nervoso, quem está à frente
naquela hora, oi Eliana, eu teria que ficar calmo. Então eu aprendi a ter calma em momentos de tensão lá dentro. Entendeu? Por exemplo, teve um dia de tiroteio que eu peguei na escola, que foram 3, eu estava com os 3 andares com aula. Era o pátio com educação física, as 15 salas embaixo, mais 12 com aula, e o terceiro andar da minha escola é só laboratório. 3 salas sendo usadas no terceiro andar. Então eu estava em zona de campo minado. Entendi, Entende? caraca. E a minha Entendi. escola, ela tem 3 turnos. E só era focado, dos 10 tiroteios, 8 foram de tarde. Uma ameaça de manhã de tiroteio, que não teve, mas a gente ficou numa tensão lá na última sala da escola, que a polícia subiu, depois os bandidos desceram, e a gente ficou assim, sai, não sai, foi até 3004, coitado, gente, eu acho que eu botei eles 3 vezes para dentro, para fora da sala, com medo. Imagino, né? E a noite foi um. E esse da noite até noticiou no RJ, que foi o caso que o ônibus foi acertado, o 485. Eu lembro E aí disso. esse foi tenso. Dos 10, esse o da noite em específico foi o mais tenso. E ele não foi na quarta-feira, ele foi numa quinta-noite. Eu tinha 3 professoras grávidas nessa época. Caraca, Então eu fiquei em desespero. tensão. E aí tinha professoras com pressão alta, professores que têm síndrome do pânico, aluno com síndrome do pânico. Então eu tinha que estar muito calmo, muito tranquilo. E na Sim, para acalmar quinta-feira, os na outros, né? época, era muita mulher. Então, assim, os maridos ligando, desesperados. E eu falando, calma, gente, aqui, atrás dessa parede, pelo menos não vai passar nada. Fiquem calmos, vamos tranquilizando, vamos ver os alunos, né? E foi momentos tenebrosos, entendeu? Eu não falo que é fácil, mas a gente tem que ter calma, né? Porque nessa hora é o que eu falo, não tem treinamento. Não, Você isso tá daí ali isso aí é uma e vai inteligência no sangue emocional do frio, caramba. Isso é uma entendeu? E inteligência vai no emocional sangue que frio. você tem, porque não é todo mundo que consegue. E eu Não, aplaudo não muito é. isso. Isso Porque não é todo eu já vi professor se jogar no chão. Nervoso, né? Ele mundo. pulou, parecia uma piscina, o chão. Ele mergulhou na piscina. Então aquilo assustou muito nesse dia. E foi nesse dia à noite. Ô, Ela Dani, passou por coisas assim. Caramba. É um aluno meu falando aqui que passou por coisas assim também. quem foi aluno de comunidade sabe exatamente, está se vendo nessa história em algum Sim. momento, porque é ter calma. Você vai ver o seu colega do lado assim, ou Isso. assim, né? E aí você controla aquela situação, né? Mas eu sempre fiz isso. Eu escutei o pitoco, eu estava lá já em cima. Eu já voava lá para o segundo andar, porque a primeira coisa que eles querem ver é alguém, né, da direção. Né? Então eu já subia, né, quando estavam as diretoras também, cada um pegava um lado do corredor para ficar. Né? Porque quem não conhece a escola, ela tem um vão no meio. Né? E esse corredor tem, de um lado, sala, do outro, sala, e um vão é um vão aberto. Né? E é onde eu tenho mais perigo dentro da escola, com bala perdida. Né? Graças a Deus nunca aconteceu nada. Espero que nunca Graças a Deus. aconteça. Sim, Né? também. Mas, Dani, o ensino de inglês, com esse passar do tempo, você é uma professora excepcional. Né? O seu trabalho, eu estudei com você no mestrado, é uma das poucas professoras que eu vejo que tem portfólio das aulas, né? Que motiva os alunos, sempre está vendo algo diferentes. Né? E não só você, como outros profissionais também que eu conheço. Né? Sim. Mas assim, mas são poucos que gostam de falar sobre o seu trabalho. Né? Isso falta um pouco, eu acho, no profissional de educação, mostrar, né, o seu trabalho. Você tem tanto carinho para mostrar, eu acho lindo. Eu sempre te admirei. Né? Você puxava as coisas, aí você folheava aqui meus projetos, aí eu falava, gente, que organização invejável.
Eu não tenho essa organização. Eu faço as coisas, mas eu não consigo mapear dessa forma carinhosa, meticulosa, né? Mas eu te elogio muito, parabéns. Obrigada. Mas, Muito Dani, obrigada. de Ótimo. 2011 a 2020, Hum. como que você vê esse ensino de inglês? Como está essa garotada hoje em dia? Como que é esses 9 anos de prefeitura, tendo 4 tempos, 2 tempos, tendo árabe, tendo espanhol? Conta essa história, né, pra Longa, mas eu gente. vou tentar resumir. Então, assim que eu entrei na prefeitura, eu vi que eles não sabiam nada, sabe, de inglês, nada. Você chegava na sala, não sabiam pronome, não sabia verbo to be, não sabia números, não sabiam nada. Então, assim, era uma galera muito relutante em relação à língua, porque eles não. A gente não tem essa cultura de falar, olha, o inglês é importante. Talvez hoje em dia eles tenham mudado um pouquinho, eu acredito que tenha sim, porque os alunos que eu recebo hoje em dia, eles são muito mais adeptos ao inglês, são muito mais abertos a aprender uma língua, a estar ali e querer aprender do que os alunos de 2011, que infelizmente não tinham isso. Não sei pela cabeça, né, pelos avanços tecnológicos que a gente teve desde então, e a internet também abriu muitas portas, e muita gente consegue aprender inglês sozinho. Então, assim, acho que as pessoas hoje em dia conseguem aprender o que elas quiserem sozinhas. Na internet tem de tudo, né? Mas eles não conseguiam ter uma valorização pela língua. Então, assim, o que eu percebo de lá para cá é que isso mudou bastante. Ainda tem a desvalorização da língua, ainda tem. Mas eu percebo que os alunos de lá para cá, primeiro que eles sabem mais, eles assim, sabem muito mais, porque qualquer joguinho, qualquer coisa que eles façam tem inglês. A gente incorporou muitas palavras do inglês e eu sempre tento passar isso para eles nas primeiras aulas, que é quebrar essa questão de paradigma eu não sei nada de inglês. Ou então eu não sei o verbo to be, eu nunca vou falar inglês. Não tem nada a ver, tá? Então, eu sempre falo assim, me fala uma palavra que você sabe em inglês. Ah, não sei nenhuma. Tá, aí você fala assim, o que que é um show? O que que é um shopping? Então você sabe. O que que é game over para quem joga? Sabe? O que que é Uhum. continue? Ou então fala assim, banana em inglês, que são palavras cognatas, que parecem e são. Então, isso é importante, essa questão da quebra de paradigma que nunca vai saber, que não sabe nada. Eu gosto disso. E nesses 9 anos eu tenho percebido que isso. A pior fala, português. Professor, não sei nem falar português? Pois é, isso eu escuto sempre. Então, oi, Sara, minha aluna. Nossa, quanta gente. E aí, o que eu percebi foi isso, que no início muita gente não sabia realmente. Você via que eles não sabiam mesmo. Você perguntava. E assim, show, shopping, isso eles sabiam, mas de lá pra cá, eles chegam hoje em dia sabendo bastante. Sabe? Eu acredito Uhum. que isso tenha sido a maior mudança. Eles já chegam sabendo alguma coisa. Então fica muito mais fácil para quem chega no sétimo, para mim, que eu dou aula na minha escola de sétima a nona, né? Então, eles com certeza saem de lá sabendo falar alguma coisa, né? E, tipo, com os projetos que eu faço também, acredito que facilite. Mas Quais são os essa tipos de mudança, projeto que você faz? aquele de audiovisual, que você sabe, né? Produção de vídeo com os alunos, começou em 2012. Em 2011 já Hum. começou, eu já comecei a esboçar, e em 2012 eu já comecei a botar em prática. Então, assim, antes eram projetos que eu montava e eles executavam. E com o passar do tempo, eu comecei a deixar os alunos como protagonistas e eles fazem o projeto hoje em dia, eles escolhem os temas que eles querem trabalhar e eles editam, eles gravam, eles roteirizam e eu só sou a mentora, né? Eu falo assim, ó, você não acha que aqui seria melhor assim? Ou então, ó, a legenda não tá dando para ler, porque o fundo tá da mesma cor. Ou então, ó, para ficar mais interpretativo, porque são trabalhos que a gente trabalha em inglês de alguma forma. Então, ou são traduzindo músicas para o português de forma interpretativa, ou são
falando de séries, de filmes, tudo que o aluno quer falar. Então, o trabalho é todo baseado no que eles querem fazer, no que eles gostam de fazer, e a partir daí, eles fazem o projeto de produção, né, audiovisual e aprendem inglês com base nisso, né, com os interesses deles. Então, eu acho que isso é muito importante também. Esse é um dos Entendi. projetos, né? Vários. Você quer mais exemplos? Porque tem muitos. Estou te dando oportunidade para você falar. Então, eu tenho um Você projeto de começou com um monitores. projeto de música, que eu lembro. Não era Sim, isso? Aí foi. depois houve uma frustração, né, dos alunos, né, assim, Sim, das músicas. Aí você falou, mas quais tipos de música você quer, né? Aí isso, foram foi baseados isso. neles. Aí, Sim, mas isso é da geração, né? Que a gente vai pegando. Como você está nessa ponta menor, eu já estou na ponta maior, né? Eu ah, vejo que, como eu sempre trabalhei com turma de primeiro ano, quando eu sim, recebo eles no nono. Aí eles vêm cheios de gás, eu pergunto quais são os projetos que vocês gostariam de fazer, e eu já deixo eles fazerem as avaliações. Eles sim, escolhem os modelos de avaliação porque eu acho melhor. Eles sim, definiram, então é o mais justo, porque se eu botar uma régua muito alta na matéria que eu leciono, que é matemática, vai ser inviável. Vai ser sim, inviável, né? E, por exemplo, eles chegam no município muitas vezes, né, o que eu tenho recebido, que eles não sabem matemática, né? Parece que eles têm um desaprendente, né? Aí eles me pegam, eu sou muito rigoroso, né, embora não pareça, né? Porque tem dois Stephens, né? É o professor, né, e o amigo. E esse uhum, dentro da sala fica bem separado, né? Eu, por exemplo, eu sempre falo para os meus alunos, eu não sei fazer prova, porque a minha prova é uma prova. Eu não tenho pena. Minha mãe sempre falou para mim que ninguém iria ter pena de você. Então, eu também não tenho muita pena com meus alunos. O Gabriel está aí, exatamente, Steph. Eu não tenho. Mas há outras avaliações que têm os pesos menores. Aí sim, ela vai compondo a nota, porque vai fazendo parte do processo, né, que eu quero chegar. Se ele não consegue chegar à prova, mas ele vai chegar de outras formas de trabalho, entendeu? sim. E aonde você viu, Dani, que durante o seu. Eu lembro, Gabriel, que você só acertou uma vez uma questão na minha prova. Eu fiquei tão Caramba. feliz, entendeu? Porque tinha o Gabriel e tinha o Felipe Noberto. E o Felipe Noberto sempre chegava 4,5, a prova valia 5. Aí eu sempre Uhum, achava, Dani, um erro matemático de sinal. E eu sempre falo que o aluno bom em matemática, ele sempre erra bobeira. E a bobeira uhum. sempre é a desgraça do sinal, entendeu? Era o sinal. Caramba. Era o positivo que era negativo, ou o negativo que era positivo, entendeu? E eu falo que sempre matemática, ela tem fases, né? Então ela precisa ser com calma, né? É uma matéria que você tem que ter calma, você precisa exercitar, o seu cérebro precisa estar bem exercitado, né? Meus professores de inglês sempre estiveram entre os melhores que tive. O André, por exemplo, Dani, ele nunca fez inglês, é meu esposo. Ele nunca fez Sim, inglês. eu tô vendo aqui que tem gente que botou lá em cima, eu não tinha visto esse Henri Machado, O que ele é Henri é professor de árbitro do inglês. Espírito Santo. Isso, é professor Então, de inglês. no Espírito Santo, ele falou aqui que depara com a mesma realidade, porém também tem percebido uma grande mudança desde 2012, aquilo que eu falei, que de um tempo para cá têm vindo bem, sabendo bem Porque mais. 2011 foi o PAN, né? 2016 foi a Olimpíada. Aí Sim, 14 foi a teve Copa. grande Então teve investimento. muitos movimentos, né? Sim, Aqui no Rio, então, tinha curso de inglês tem muita coisa. abrindo à Isso é torta verdade. direita. Depois tudo faliu, lógico, né? Mas Sim. no Mas início também estava. Mas também tem uma coisa que a gente não levou em consideração, que aliás, que eu não falei, que talvez as pessoas tenham se ligado, mas é que eu não falei, vou expressar aqui também. Em Ah, 2010, quando começaram os ginásios, o inglês foi implementado desde o primeiro ano do fundamental.
Então, a gente não comentou isso aqui também, mas é claro que se os alunos começam a ver inglês lá desde pequenininho, vai chegar no sétimo sabendo mais, isso é óbvio. Por mais que sejam 2 tempos, 4 tempos, whatever, eles vão chegar sabendo mais. Então, assim, eu não expressei isso, mas isso é uma coisa também que a gente tem que levar em consideração, que, né, que em 2010 começou isso, né? Eu comecei em 2011, mas o concurso foi de 2010. Eu acho que foi implementado em 2011, essa Então, questão esses do inglês alunos desde estão pequeno. chegando para você esse ano. É, Cada esse ano ano, está mas sendo assim, melhor. cada ano O tá do sendo ano melhor, que vem, exatamente. o do ano que vem, né, é justamente o pessoal que começou em 2010, porque fecha o ciclo dos 9 anos. Pois é, Entendeu? O Henry está exatamente. falando aí também. Popularização da internet, a popularização dos games, as redes sociais, as séries, tudo contribuiu para o aumento do interesse dos alunos na língua Exatamente. inglesa. Até Seja porque nas inglês ou séries espanhol, no é isso mesmo. Netflix, né, você sabe que eu sempre estou pegando inglês para ler, você me deu os livros e tudo, te agradeço. Aham, Aí no meio né? da pandemia eu fui para o Open English, que é online, etc. Eu achei Sim. muito prático porque eu não consegui ir no curso, por causa do tempo, de escola, etc. E no Aham, Open English, não. Eu estou aqui, sentei, uma horinha, tá valendo. E aí eu fico, de vez em quando, muito aqui em casa, né, sozinho, com a André trabalha, e aí eu boto o Glee, né, eu vou Glee, fazendo as Glee. coisas e só vou escutando em inglês. Aí depois eu volto no capítulo, na hora que eu vou descansar assim, volto e leio Uhum. com a legenda. Então eu escuto 2 vezes, até para Isso é treinar a ótimo. pronúncia, saber os vocábulos, né? Porque o Isso é inglês tem ótimo. isso, é uma língua também que é dinâmica, é igual ao português. O tempo Hum. todo está se criando, né? Você estava até falando Várias de gírias, várias cognatos, expressões, várias isso. Eu gírias, lembro várias. que você estava falando de cognatos. Por exemplo, eu lembro que no curso de inglês, agora, né, que eu fiz, acho que há pouco tempo, acho que foi semana passada, live e live, que tem diferença. Aham, A única sim. diferença é a pronúncia. É. É. A E o live é ao contexto, né? vivo, né? E Mas o contexto. exatamente como vai no contexto, né? A live geralmente você usa para a internet, né? Justamente porque a gente está fazendo uma interação É, tecnológica. E a live é o live verbo, live é o é o verbo, né? verbo. Então, se você sabe a gramática, ajuda bastante. Isso é uma questão polêmica, mas quem sabe gramática ajuda, tá? Porque tem gente que fala assim, ah, Exatamente. é um saco aprender gramática. É um saco, mas assim, se você sabe, te ajuda, porque fica mais fácil a questão de aprender a gramática na outra língua e diferenciar, né? O que que é substantivo, o que que é verbo. No inglês pode ser a mesma coisa. Então, assim, é mais fácil. Mas estão pedindo, Stephen, para eu falar um pouco Oi, do meu trabalho nas redes, no fala Insta. aí. Fala Então, aí, meu que isso é trabalho muito no bom Insta. também. Eu comecei, assim, eu sempre trabalhei com rede social. Em 2011, eu já tinha criado grupo no Facebook. Então, assim, eu sempre trabalhei lá com rede social desde o início. Aí eu tive um problema com autorização de pai de vídeo, que o vídeo estava no YouTube. Me estressei, cancelei, apaguei tudo. Tirei tudo do ar. Tirei Facebook, tirei YouTube, tirei tudo. E aí eu falei assim, ah, não, sabe, já é um trabalho tão cansativo, eu faço, dou o meu melhor sempre, ainda tô tendo problema com isso, vou tirar. Mas eu tenho todos os vídeos, eu só tirei online, né? E Aham. aí, em 2019, 2018, eu voltei para as redes sociais com outra cabeça, sem compartilhar muita coisa. Acho que quem vai no meu Facebook vê que eu não posto, não postava nada praticamente. E aí, no início desse ano, eu comecei a fazer lettering. Comecei a fazer aqueles desenhos com a letra e tal. Para quem não sabe o que é lettering, é isso aqui, assim, fazer lettering. Fazer Entendi. esse tipo de desenho com a letra. E aí, eu criei um Instagram só para postar os letterings que as crianças gostavam, elas também faziam. E aí, que coincidência, olha lá, o Henry também. E aí, se vocês forem lá embaixo no meu perfil, lá no início, aí também faz lettering. Que legal, adorei já. Coração pro Henry, adorei vocês já, adorei. Professor de Eu, por inglês, exemplo, eu Espírito não sabia Santo, disso.
Adoro. Então, eu comecei esse ano e foi assim. Na verdade, eu comecei ano passado. Foi um hobby que me ajudou até a sair da depressão, das crises de ansiedade que eu estava tendo. Foi muito difícil. O mestrado mexeu muito comigo, Chico. Foi brabo. Mas, Todos graças a Deus, nós, né? Todos é, nós. todos nós. Só quem passou sabe, né? E assim, foi um hobby que me ajudou bastante na questão de ansiedade, na questão de controlar isso. Então, esse ano, quando eu cheguei na escola, as crianças faziam, então teve aquela relação maior ainda, né, com alunos, que eles sentiram aquela questão de, pô, a professora também faz, vamos fazer e tal. E aí eu criei um Instagram só para isso, só para poder compartilhar com eles os letterings que eles faziam, curtir o deles, compartilhar o meu e o que a gente fazia em sala. E aí, isso foi no início de março. No meio de março, quarentena. E aí eu Caramba, é. continuei postando o que a gente, né, o que eu estava fazendo em casa, elas, as meninas também, os meninos que faziam também. Só que assim, eu percebi que eles não estavam aprendendo, que eles não estavam vendo inglês. Eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa a mais, porque o lettering, apesar de ser algo que eu goste muito, eu não sei até que ponto vai, assim, englobar todos os meus alunos. E o inglês né? Tipo, todos os meus alunos que estão aqui podem ver se eu fizer alguma coisa de inglês. Então eu falei, vou mudar meu perfil. Vou fazer algo voltado para o inglês. E vocês podem ver que a partir de abril eu já comecei. Antes de fazer no Insta, eu já fiz uma pesquisa. Por quê? A primeira coisa que eu fiz foi criar uma página no Facebook. Por quê? Porque eu já Uhum. tinha uma página no Facebook, lá em 2011. Eu sabia que funcionava, eu sabia que muita gente estava lá e falei, vou para lá. O que aconteceu? Ninguém lá. Não tinha ninguém. Os meus alunos hoje em dia não usam mais Facebook. Não usam mais. Como que eu soube disso? Porque daí eu vi que a interação estava muito pouca, né? Eles entravam na página, mas eles não curtiam nada, não viam nada. E aí eu fiz um Google Forms, uma pesquisa, né, online com eles, e a maioria não usa Facebook. Tava WhatsApp, YouTube em segundo, tava WhatsApp em primeiro, YouTube em segundo e o Instagram no terceiro. Aí eu falei, bom, já sei o que eu tenho que usar. Porque o Facebook ficou por último. O TikTok estava antes, estava tudo antes do Facebook. Então, isso também fica um lembrete para quem está trabalhando em sala de aula, que o que serviu há 2, 3, 4 anos atrás, pode não servir hoje em dia. Então, a gente sempre tem que estar se atualizando. E quando eu comecei a ver o Insta, eu vi que ele era uma ferramenta muito rica, porque assim, tem enquete, tem teste, tem GIF, tem vídeo, tem live, tem, sabe, para mim é a ferramenta mais completa que tem, eu acho, na minha opinião. Então, eu falei assim, vou investir no Instagram. E aí fiz algumas aulas pelo YouTube, né? Porque eles falaram que era a que eles mais utilizavam. A direção mandou para eles por WhatsApp. E aí comecei a fazer alguns Google Forms e eles viam vídeo, a gente tinha aula online, e aí eles faziam o Google Forms, que seria a atividade deles, né? Como exercício para ver se eles entenderam. E o Uhum. Insta começou a bombar. Tipo, eu comecei com 100 seguidores em abril, eu tô com 1.200 agora. Tipo, eu nunca ia esperar isso. E tem alunos aqui, eu não esperava, sabe? Então, eu tenho alunos aqui, o Sanches, que falou aqui, ele é meu aluno online. Ele fala comigo, ele tira dúvida comigo aqui. E assim, encontrei alunos que querem aprender que não são meus alunos da prefeitura. Mas tudo bem, eu sou professora, eu tô aqui para ajudar. Então, assim, isso também me abriu muito a cabeça. Essa questão de ajudar, eu tô podendo ajudar ainda mais pessoas. Que na escola a gente ensina ali aqueles 350, sei lá, por ano, né? E aí cada ano vem mais gente, cada ano vem mais gente, que já é bastante coisa, mas na internet você perde as contas. Eu não sei quantas pessoas eu já ajudei aqui. E às vezes eu, É. eu ajudo e eu nem sei. Então, olha só que legal, tipo, então isso me abriu muita cabeça. Eu falei assim, gente, meus projetos podem ser muito maiores do que eu já imaginei. Podem ser, sabe? Aí eu comecei a postar projetos antigos, os alunos, Dani sendo perfeita, como sempre, da novinha! Te amo, minha ex-aluna. E assim, essa questão de ajudar, né, os outros, tirar dúvida, e eu amo inglês, então eu tenho facilidade, eu consigo explicar de uma forma fácil. Por que não
ajudar os outros, sabe? Ainda mais nesse período que a gente está passando, porque... Olha lá, eu te vi numa live. A Sara é minha aluna, ela me viu numa live com o Joel J, não sei se você conhece, e ela veio falar comigo, entrar em contato e pedir para ser minha aluna online. E a gente já teve aula, a nossa próxima aula é amanhã. Entendi. Então é isso, assim, eu acho que meu trabalho aqui no Instagram é esse, é ajudar o maior número de pessoas possível com tudo que eu consegui fazer, com série, com música, com teste, com enquete, com vídeo, com live, e vamos que vamos. E os alunos da prefeitura também, Na minha porque eles também estão pesquisa de aqui. agora eu Ah, estou pesquisando muitas redes, né? Até porque sim, eu estou numa empreitada nova. Mas é aham, muito engraçado, né? Porque eu tenho a página do Face, eu tenho o Twitter, eu tenho o Instagram e tenho o YouTube, onde eu tenho mais aham. seguidores no Instagram. E é um Instagram, público específico, é a jovem. O é Facebook jovem. ficou com o Isso, pessoal que é mais ou menos da nossa idade, que não isso, curte. isso. Daí olha e sai, né? Assim, aí. É Mas isso. quando eu jogo para minha pessoal, aí curte, aí comenta, mas na Sim, sim, página não é isso fala. aí. Quando eu E boto, aí tipo, é uma muito foto minha no engraçado. Face, também vai. Muito O engraçado isso. Twitter é uma coisa mais política, mais assim, sabe? Frases curtas, você tem que Sim, ler, sim, né? sim, Ele sim. não é dinâmico, ele parece dinâmico, mas ele não é dinâmico. Eu acho o Twitter mais engessado. Eu também E o acho, eu também acho. YouTube, ele virou um depósito, né, de Tem muita vídeos coisa lá. rápidos. Então, Aham. se você faz um vídeo, por exemplo, a nossa live, ele vai para lá. Mas, por exemplo, vai para lá por quê? Porque eu tenho um público-alvo que não tem rede social, mas tem o YouTube. Sim, Então, mas o se eu YouTube não é isso. gravo, O eu não YouTube é a gravo nossa a nova nossa live, TV. O é a YouTube é a nova nossa TV. TV. Entendeu? E assim, a gente está vendo essa evolução da tecnologia e a gente tem que acompanhar, né? Não adianta, Temos. né? A gente tem, não Agora, adianta. eu queria te perguntar uma coisa. Os teus alunos lá na prefeitura, na sua escola, eles, como que está sendo esse ensino remoto? A gente O abriu que um que Google você Class. faz, né? Assim, você deve ter 350 alunos. Desses 350, qual é a porcentagem que você vê que realmente está ou não está? Ou no início estava e depois foi com o tempo? É, assim, no início, como eu te falei, a gente começou pelo WhatsApp, porque tinha um grupo de responsável pelo WhatsApp com a direção. E a direção Uhum. mandava, a gente encaminhava para a direção encaminhava. Então era assim. Só que estava tendo muito problema com isso. Então, assim, logo em abril, eu já abri o meu Google Classroom. Então, para os meus alunos, eu mandei pelo WhatsApp, ó, tem o Google Classroom, eu vou botar as atividades lá fica mais organizado. Porque, assim, de repente não viu aquela mensagem lá no WhatsApp, depois só lá em cima, ou então pai que entrou depois, né? Que no Telegram não tem isso. No Telegram fica tudo lá direitinho, mas no WhatsApp, Isso. quem entra depois perde, né? Eu acho que, assim, tem essa vantagem a questão do Telegram. E, e aí eu falei assim, bom, não tá dando muito certo isso. Eu falei, vou criar um Google Classroom para ficar mais organizado lá, que como você falou no início, eu sou uma pessoa organizada e aquilo tava já me tirando do sério a falta de organização. Já tava. Aí eu falei, vou criar um Google Classroom meu. Aí criei. A adaptação foi muito boa, eles tiveram muita dificuldade porque é uma plataforma nova, eles não sabem. Muitos não conseguiram baixar porque é um aplicativo, então no celular não tinha, aí não tinha computador para usar, aí com o celular não estava conseguindo acessar, foi uma loucura. Mas eu consegui grande parte. Eu acredito que 20, 20 ou 30% só não conseguiram entrar e era mais do sétimo ano, talvez pela questão da idade e pela questão de não ter celular, que os pais ainda têm muitos pais que não gostam de aluno com celular no sétimo. Entendi. Então, eu tive esse problema, mas ficou menor. E aí, o que eu fiz? Oi, Ana, tudo bem? Eu comecei a ver que eles estavam muito. Eu comecei a ver assim que eu precisava da ajuda deles para conseguir entrar em contato com os outros. Porque eu sozinha não Uhum. estava dando conta nem a direção. Então, eu criei um grupo no WhatsApp com os 10 representantes de turma. Eu não gosto de compartilhar meu número com aluno, meu número pessoal, né, do WhatsApp, mas eu compartilhei. E aí a gente fez um grupo com os representantes
e eles me ajudavam a ver quem não fez o trabalho. Então, assim, quando isso começou, essa cooperação, foi incrível, porque, assim, eu tive turma, por exemplo, a 93 fez todos os trabalhos. Eu não tinha um aluno devendo um trabalho. Eu tinha passado 5, não foi pouco. Todos fizeram todos os trabalhos. Então, quando eles começaram a se ajudar, a se procurar, ó, tem dever da Dani, ó, tem dever de não sei quem, ó, tem dever de não sei o que lá, começou a ser muito mais do que quando a gente estava no grupo dos pais, por exemplo, ou eu só com o Google Classroom. E aí depois mudou tudo. Aí depois a escola criou o Google Classroom. Aí, ou seja, assim, eu tive o meu por 2, 3 meses. Aí a escola decidiu criar, comprou lá a conta no G Suite, fez a escola lá no Google Classroom. Aí, ok. Aí agora a gente tá postando lá. Todos os professores têm acesso e todo mundo pode estar lá. Oi, Verônica! Ai, adoro você, Verônica, que saudade. Adorei a live com o Chifre que você fez. E aí... E a gente vai fazer outra, eu e ela, sobre Ai, show! cybercultura. Não vou perder, É. não vou perder. E aí, assim, eu comecei a ver que eu A precisava mais Loreta, desse... desculpa, Loreta, beijo grande, Loreta. Comecei a ver Ó, que a gente estava precisando desses alunos como nossos ajudantes, porque, né, a gente estava começando a ver esses problemas. Então, assim, eu tenho um aluno, por exemplo, que ficou sem internet esse tempo todo, só conseguiu resolver agora. É uma porcentagem pequena, mas eu tenho aluno ainda que não conseguiu fazer nada. Então, assim, eu postei tudo que eu tinha no meu para esse, tive que migrar, porque teve gente que não teve acesso ao outro. Eu postei tudo isso de novo. Aí, quem já tinha feito, obviamente, não precisou fazer, mas ficou lá. E aí, agora é assim: toda semana tem trabalho lá para eles e eles fazem através da plataforma. E cada professor faz da sua forma. Eles estão querendo, tem videoaula, tem reunião, a gente sempre tem um momento tirar dúvida. Então, por exemplo, se eu posto a atividade na terça, na quarta é meu momento tirar dúvida, que eles podem entrar em contato comigo. Mas eu vou te falar, eles só entram em contato comigo pelo Instagram. Eles vêm tirar dúvida comigo por aqui. E aí a não, os gente... meus, eles geralmente usavam o WhatsApp. Né? O meu caso era diferente, porque o meu caso é que era coordenador da escola. Então Sim, era a sim, escola inteira no meu celular. Né? sim. Chegou ao ponto, Dani, de eu estar, da diretora adjunta, eu não lembro se ela está aqui ainda, mas dela me ligar e falar: o Stephen, é de segunda a sexta, sábado e domingo você desliga, você É, você para de responder esses pais, esses alunos sábado e domingo. E realmente, depois que eu parei, que eu estava muito acelerado, aí eu sim. comecei a relaxar, porque senão eu Ah, ia surtar na quarentena. eu imaginei, No porque a minha início, coordenadora também passou por isso. Ela também no falava com a gente, não dá, início, não dá. É, no início, que a gente nunca passou por uma situação dessa. E é Eu muito. nunca me imaginei em estar 43 grupos de turma. Eu É, tenho 40, e eu tenho 43 turmas na escola. 43 grupos de aluno, muita eles coisa. sacaneando, eles brincando, eles É, mandando figurinha e falando besteira. E o coordenador não pode falar, que não sei o que pode, gente, eu tô invisível. Entendeu? Quando vocês quiserem falar comigo, marco @Stephen, aí eu vou é ver. isso que deve ser Eu isso. Uma falei que boa é uma estratégia. coisa necessária. Agora, se não, eu tô cagando, porque eu não falava, gente, não Sim. tem condição. Aí era grupo de É. professor, era grupo com a diretora, era grupo da Metro. Eu falei, gente, é muito grupo. Do meu celular, Dani, eu acordo 5 horas da manhã, né? Religiosamente. E chegava 2 da tarde, eu tinha que plugar ele para carregar. Porque senão ele já descarregava. Muita Chegou coisa. ao ponto, 11 horas da manhã uma vez, que ele estava totalmente descarregado. Eu De imagino. tanta coisa que eu já tinha feito nele. Eu falei, gente, eu vou surtar. Porque começava de 7 às 8, de 5 da manhã às 8 horas da manhã, eu podia fazer o que eu quisesse. Entendeu? De 8 horas da manhã até a hora de eu dormir, menina, Era era respondendo. muito trabalho. E teve um dia que Eu, eu fiquei eu imagino. enlouquecido, porque eram 3 planilhas para preencher para o dia seguinte. E aí eu fiquei enlouquecido, porque era planilha com todos os professores da escola. Eu falei, gente, não tem noção. Não tinha.
É muito entendeu? A complicado. gente que estava na ponta da escola, da direção, é muito trabalhoso. O home office foi muito trabalhoso, entendeu? Para o professor Ainda tá também sendo, né? foi, ainda está sendo, mas o professor, ele ainda consegue se adaptar melhor. Mas o lance de quem está na direção, Dani, é tudo para ontem. Não é nada para Aham. daqui Os a prazos pouco, não é daqui a absurdos. É. 2, não. É a frase assim, publicou de manhã, de tarde já tem que estar respondido. E aí eu falava, como? Eu tenho 43 turmas, como que eu vou responder? Eu tenho que olhar turma por turma. Ah, dá seu jeito. Oh! Quando falou, dá-se o jeito para mim, eu falei, aham, tá bom. Aí eu preenchia logo lá no final, porque também não podia Aham. preencher de qualquer jeito. Entendeu? É Dani, complicado. É. vamos fechar, que daqui a Tá. pouco o Instagram é muito bom, porque ele é Sim, mal ele pode. educado, né? Tá com quanto Ele tempo dá aí? aqui 30 segundos, aí eu. Oi? Oi? Não, ué, mas você clica no ao vivo. Clica no botão ao Ah, vivo. 50 minutos. Ah, Então eu a não gente tem 10 sabia. Olha, minutos. gente, a Ai, gente sempre olha, Zé. sabe. Tá vendo? Aprendendo. Olha, Verônica, a gente nunca mais cai, Verônica. Regina também. Viu? A Dani aqui ensinando. Gente, ó, coraçãozinho pra você, Dani. Melhor aprendizado da live foi esse. Pronto. Foi Já esse fiz o meu hoje. trabalho aqui. Eu só queria falar uma coisa, que eu falei dos projetos, e aí eu falei a questão do WhatsApp, que um dos meus projetos desde o início, além, que começou antes dos filmes até, dos vídeos, foi monitores. Que eu trabalho com monitores. E sempre os monitores de inglês, eles têm uma recompensa no final, tem uma festa e tal, ganham sempre bloquinho, lápis, alguma coisa, mas que eu acredito que esses monitores, eles te ajudam muito. Então a gente tem que usar esses monitores para poder ajudar a gente. E foi o que eu fiz com os representantes de turma. Aí, ó, a Nubia, real. Então, eu queria deixar essa mensagem. Gente, usem os seus alunos a favor de vocês, deixem ele como protagonista, eles vão te ajudar. Porque daí, se você ensina para 5 e aí esses 5 ensinam para outros, você consegue se dedicar mais ao seu trabalho. Então, quando a gente tem pouco tempo em sala de aula, por exemplo, 2 tempos em sala, a questão dos monitores ajuda muito. E isso está acontecendo online também. Aproveitem os monitores online também. Façam dos seus alunos protagonistas e sejam felizes, tá? É É isso que eu queria verdade. falar. Tá bom, É gente. Olha, basicamente hoje eu isso. recebi minha amiga, Dani Costa, né? Mestre em tecnologias, uma professora maravilhosa de inglês. A 11ª CRI, eu acho que tem orgulho de ter você, porque se não tiver, há outras CRIs que vão querer você. É. Que pena que tu não é do Estado, senão eu já tinha te roubado lá para a escola. O estado eu não fiz nem o concurso, não fiz. Só apareceu o Ciro É, no mas YouTube. o Estado é uma mãe, querido, um coração farto. Não adianta. Imagina. Dani, ó, um beijo a todos, Você tá? também. Um Muito excelente obrigada. trabalho, continua assim, tá? Um Qualquer beijão, coisa é só gente. falar comigo. Tamo junto. Qualquer dúvida de inglês, gente, falem comigo. É Ah, isso. ok. Goodbye, good night. Goodbye. Goodbye. Kisses.